pra você. Boa noite, Daniel. 15%, né, a eliminação da Anne, Porcentagem baixa, 56%, 58%, né? 15,58%, boa noite, Daniel, boa noite pra galera aí que tá acompanhando a gente, por favor, se inscreva aqui no canal. 15,58% a porcentagem da Anne, a gente tinha dito aqui que ela tava como eliminada em todas as enquetes, né? Menos aqui no YouTube. Nas enquetes aqui do Papo de TV, por exemplo, a gente soltou enquete e o Fernando estava sendo eliminado e a Anne estava ficando mais 1% de diferença só. Mas se a gente for pegar os dados da pesquisa de votalhada que a gente atualizou aqui para vocês, soltou no boletim aqui por volta das 8 da noite, tinha essa atualização aqui da Anne indo embora com 28,79%, quase o dobro do resultado que a gente viu. Em nenhuma das enquetes que a gente viu aqui, nem do site, nem do Twitter, nem do YouTube, ela ficou com menos de 20%, menos de 25% ela não ficou em nenhuma ocasião aqui, né? Então, essa saída dela com 15,58% realmente me surpreendeu. Mostra como tá fraco esse lado aí da galera, né? A Anne, o Céu, a Dona Geni até, né? E o que me surpreende mesmo é a permanência do Rambo, né? O Rambo, de fato, tem torcida, tá? Nas enquetes que a gente... essa que tá na tela mesmo, que a gente pode ver aí, o Rambo, ele só mostrava como eliminado em outras redes, mas mesmo assim empatado com a Anne, né? Então, assim, ele realmente, no YouTube mesmo, ele é muito querido, 41,42% de quase 130 mil votos. Nos sites também a gente percebe que ele tem uma porcentagem boa, mas mesmo assim, atrás do Fernando, como a gente pode perceber ali, 33-36, né? No YouTube, como eu falei, a maior margem dele, 41,42%. E ele ficaria aí, de acordo com esse levantamento do Votalhada, com 37,11 contra 34,10 do Fernando. Como a porcentagem da Anne foi 15%, bem abaixo do esperado, é possível até que o Rambo ou até o Fernando tenha passado dos 40%, né? Porque a gente vê aí uma participante que está nessa disputa que foi muito mal votada. Ela teve pouquíssimos votos. Eu esperava que ela fosse se destacar um pouquinho mais, pelo menos chegar na casa dos 20 e poucos, né? O que não aconteceu. A Anne, que era uma das favoritas, né? Em determinada parte ali da mansão, a gente sabia que ela tinha um certo favoritismo, o público queria, né, que ela avançasse, que ela fosse crescendo ali dentro do programa. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é a porcentagem do YouTube, né, que é a menor porcentagem que ela tem comparado com o voto que realmente eliminou ela, né? Como a gente sabe, o voto, ele é pra ficar, quem tem a menor porcentagem acaba sendo o eliminado. Ela saiu com 15,58%. Se eu não estiver enganado, é uma das menores porcentagens dessa temporada, viu? Ó, tem comentários aqui, obrigado pela participação. A Rosimeire tá dizendo, saiu a Anne, eu adorei. E comentou também, ó, que o próximo é o Fernando. Será? Não é? Então... realmente a gente tem que ver, porque mais uma vez lembrando, depois da loucura que foi ontem, depois da prova da madrugada, da virada, né? Já na madrugada, entrando na madrugada, a gente teve essa mudança que o Rambo acabou indo parar na roça, na zona de risco, se salvando, né? Ou melhor, o Haddad se salvando, porque o Rambo tinha ganhado a prova e colocou o Haddad no lugar dele, o que não acabou não servindo de nada no final das contas, por conta daquela pergunta do GTA, né, que a Raquel respondeu a idade do filho dela quando foi perguntada pelo Rambo, e depois isso foi constatado que teria dado uma ajuda, vantagem, né, uma ajuda aí pro Rambo, e inclusive os próprios participantes, o Fernando, a Anne, perceberam e questionaram isso também, né. É verdade. Olha, o Guilherme tá falando aqui no nosso chat, você pode deixar também a sua mensagem. Guilherme27, a Anne não merecia. Tadinha, chorei por ela aqui. Eu vi alguns comentários mesmo
nas redes sociais nesse intervalinho de tempo entre o final do programa e o início aqui da nossa live, das pessoas lamentando ali a saída da Anne. E tinha muito comentário, Ítalo, não só aqui no YouTube, mas também no recorte que a gente lançou no TikTok hoje cedo, de pessoas que estavam querendo a eliminação do Fernando. Sim. E mais uma vez as redes sociais pararam ali para pedir a eliminação do Fernando, mas isso não se concretizou nem nas enquetes do Twitter, né? Onde a Anne tinha 28,69% e o Fernando 37,29%, então quase 10% a mais que salvava o Fernando dessa zona de risco. Como você mencionou, né, e a gente mostrou agora há pouco, o único empate era em outras redes, ali um montante de outras redes sociais que estava dando eliminação do Rambo com 31% e a Anne estava com 31,33%, tava na margem de erro, mas era de forma unânime, né? No finalzinho do dia dessa quinta-feira, com as últimas enquetes, a gente viu que já tava cravada a eliminação da Anne, né? Logo de manhã ainda tava aquela coisa, metade Fernando, algumas davam Rambo, tinha site, né, que é muito importante aqui nesse consolidado, que tava dando a eliminação do Rambo, outros dando a eliminação da Anne, mas acabou que a maioria, no final do dia, já se consolidou com a eliminação da Anne. Agora a dúvida é, você aí de casa acha que a Anne, ela merecia ter saído, ela não merecia ter saído ou ela caiu na zona errada? Por enquanto, eu tô vendo aqui uma das enquetes do nosso chat, uma das enquetes está dizendo que sim, 70% das pessoas estão dizendo que sim, que a Anne merecia ter saído, 30% estão dizendo que não e 0% dizendo que ela caiu na zona de risco errada. Tem uma outra enquete aqui também que a gente fez, né, no outro stream, e aqui tá dizendo que 77% diz que ela merecia ter saído, 20% que não e 2% de que ela caiu na zona errada. Caramba, hein? E o Leone Santos comentou aqui, o próximo Fernando, pelo amor de Deus. Leone comentou aqui de novo que sim, a Anne merecia sim ser eliminada na noite de hoje, como a grande maioria tá falando aqui que sim, ela merece ser eliminada do programa, mas é como você falou, né, merecia ter sido eliminada. E é como você falou sobre o Fernando, né, eu percebo que tá crescendo um hate muito grande pelo Fernando, Sim, mesmo tá aumentando, ele, né? mesmo ele gerando entretenimento e tudo mais, é o que eu sempre falo sobre o Fernando. O Fernando é um participante controverso. Ele tem os seus momentos em que ele entrega entretenimento, mas ele passa muito do limite também, né? A gente percebe que ele sempre tá ali naquele limiar entre vou gerar entretenimento e vou causar uma loucura sem fim aqui dentro, né? Uma briga generalizada. Ele passa muito do limite, grita muito com as pessoas e tem gente que não gosta disso no programa. É verdade. E realmente, né, dá aquela baixada no nível, mas é disso que eu gosto, gente. Eu gosto da baixaria. Mas a saída da Anne realmente é triste ver uma moça bonita chorando, mas ao mesmo tempo eu acho que se ela tivesse entregado entretenimento teria ficado no jogo. Se bem que o Rambo não entregou porra nenhuma e tá no jogo, né? Vai fazer o quê, né? Fica aí. É verdade, tem um favoritismo muito grande, né? Esquisito, inclusive, pra cima do Rambo, que eu, pelo menos, eu não entendi. A gente, daqui a pouquinho, vai rever as enquetes da nossa aba de comunidade, porque lá a gente tem um parâmetro daquela primeira zona de risco, onde era Anne, Fernando e Haddad, e essa segunda zona de risco, Anne, Fernando e Rambo, com a eliminação da Anne. O Guilherme até comentou aqui como que o Fernando tá no jogo ainda. Eu tô chocado, fiquei sem reação. Aqui Anne ficará em nossos corações. Comentou aqui, obrigado pela participação. Provavelmente foi pelo fator surto, né? O fato dele não levar ali desaforo pra casa, dele arrumar algumas tretas. Tretas essas, Ítalo, que pelo menos essa última que ele arrumou foi muito armada, muito armada. Eu acho a do Felipe? Eu achei o Fernando começa a gritar e não sei o que, e do nada, assim, é pra gerar enredo, é pra gerar entretenimento, é uma estratégia. E a gente precisa também colocar aqui nos panos limpos que tá dando certo essa estratégia do Fernando, né? De movimentar tá ficando, o jogo. Né? De aparecer ali nos holofotes. No entanto que dessa vez ele se conformou um pouco mais, né? Porque assim, eu tava achando, pelo menos na minha sensação ali, que poderia ficar entre Anne e entre Rambo. No sentido da enquete, né, do resultado oficial. Mas a gente não tem acesso ao resultado oficial, a gente só tem acesso
a parcial e as enquetes dos sites, né? Mas eu achei que ficaria ali nos 45 do segundo tempo. Mas pelo que a gente vê, não. Foi com folga até, né? 15% é uma porcentagem bem baixa. Ó, a Georgina Alves Amaro, obrigado pela participação. Tá comentando aqui, merecia sim ser eliminada. Demorou, só gritava na briga dos outros, né? É uma coisa também que muita gente estava comentando com a Anne, né? Que ela só tentava aparecer ali como enredo de outras pessoas. Eu acho que no começo da fase da mansão, ela teve um destaque legal, ela se posicionava mais, mas nessas últimas semanas a gente vê que ela tava mais apagadinha, né? Ela tava mais... Às vezes cansou, né? Às vezes saturou Eu também. sinto que, na verdade, a Anne, ela esperou muito, né? É aquele problema da participante que quer prometer para cumprir depois que voltar da zona de risco, depois do paredão e etc. Mas eu sinto que ela chegou num momento em que ela estava estacionada mesmo no jogo e não fazia nada, não gerava entretenimento, não gerava nada. Sim. Já nessa última semana, até trazendo um pouquinho do que aconteceu entre ela e a Lisiane, a gente viu que ela, antes da prova a prova do dono, né, a prova dos donos, ela falou com a Lisiane que ia puxar a Lizzy se ela ganhasse. E de fato ela ganhou e puxou a Lizzy, né? Só que o que a gente sente é que ela não teve o pulso firme ali na hora de negociar com a Lizzy para fazer o que ela queria. Eu sinto que ela ficou muito preocupada com o que iriam achar dela, né? Inclusive ela foi até, antes de tudo, falar com o Ideu, né? Para tranquilizar ele. E aí o Ideu foi falar pro Breno. Virou uma bola de neve toda essa situação, porque a Anne não soube fazer uma jogada que fosse positiva para ela, né? Eu acho que ela tentou ajudar demais os colegas dela, inclusive não fez a lição Arapuca, de casa, né? Que era basicamente assim, eu sei que eu vou pra zona de risco, eu vou levar alguém junto comigo, né? Que Sim. seria, no caso, a Lisiane. Ela não quis fazer isso porque ela não queria ir pra zona junto com um amigo, e aí acabou se ferrando, porque quem foi pra zona foi ela e acabou saindo, né? Então, é realmente... Inclusive, se a Lisiane estivesse nessa zona de risco, era bem possível que a Lisiane saísse e a Anne continuasse. É verdade. Né? Vale a gente reforçar isso aqui também. Como a prova foi anulada de qualquer jeito, né? A gente olhando por esse ângulo, se as três e a prova acontecesse da mesma forma, iriam as duas pra zona de risco e a gente ia ter a prova mesmo para ver quem que iria embora. Obviamente que nada disso aconteceu, mas seria bacana a gente ver. Mas eu acho que a Anne, ela demorou muito para aparecer no jogo de novo e também ela meio que, ao meu ver, se perdeu nessa questão de querer defender os amigos dela e não pensar mais no jogo dela. Faltou ser um pouquinho mais incisiva. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo. Ela não tinha aquele jogo agressivo, né? Como a gente vê o Fernando, por exemplo, como a gente vê o Haddad, que são jogadores que têm um destaque no programa, mas que fazem isso de uma forma muito negativa para a imagem deles mesmos, né? Eles são jogadores que se posicionam, eu vejo e eu sempre elogio isso também, tem que ter o posicionamento, mas ao mesmo tempo são personagens controversos, eu volto de novo nessa palavra. Por quê? Porque passam da linha várias vezes. O Guipa é outro também, passa da linha e isso aí perde aquele público que poderia até gostar desse posicionamento, se perde por conta desses exageros que eles cometem às vezes. É verdade, e acho que faltou um pouquinho mais. A gente esperava ver a Anne mais barraqueira, a Anne mais se posicionando, né? Queria trazer um chat aqui do Guilherme27, falou: adorei o canal de vocês, conheci anteontem, obrigado, parabéns, na verdade, pelo trabalho de vocês, desejo uma boa noite. Valeu, Gui, obrigado pela companhia, já se inscreve aqui. A Marina Souza falou: votei até cair o dedo pro Fernando ficar. Olha aí, ó. E deu certo, né? A gente tava mostrando ali na tela agora há pouquinho, se der pra gente voltar, a enquete da nossa aba de comunidade, mais de 8.000 votos. Eita, é a da comunidade, diretor, não é pra pagar a tela, não. Cadê? Bota aí, ó, enquete da nossa aba de comunidade pra você, que a gente trouxe ontem, durante todo o dia, as atualizações, né, então que tava empatado entre Anne e entre Fernando. Tava uma hora a Anne, outra hora o Fernando, depois a situação mudava e acabou que deu a eliminação do Fernando na enquete da comunidade, o que não se concretizou, né, e é relativamente estranho isso, porque o Brasil tava, de certa forma, esperando ali a eliminação do Fernando.
É a eliminação do Fernando, que eu acho que, assim, gente, não vai acontecer, né? Porque não é a primeira vez que o Fernando aparece em último lugar em algumas enquetes. Porém, eu tenho que fazer aqui o advogado do diabo também, porque a gente vê que o Fernando tá em último lugar aqui na nossa enquete, mas na enquete do Votalhada, que levanta todas as redes sociais, que levanta os sites também, a Anne tava saindo. Então a gente tem que dar o braço a torcer aqui. E outra coisa, essa porcentagem minúscula da Anne. A gente já viu aqui em outros reality shows, né, acusarem o Carelli de trocar as pessoas, né, e deixar trocar as pessoas de lugar e deixar as porcentagens no mesmo lugar, né? Troca ali, fulano de tal quer receber 20%, Só recebe inverteu, 15%. né? Exatamente, dá aquela invertida. Então, Alicia X. será que esses 15% não era para ser do Fernando? Né? Será? Não sei, eu não tô dizendo que eu tô falando assim, pelo que já aconteceu nos anos anteriores e pelas análises que a gente faz, será que foi isso? Porque o que me estranha muito nessa votação é que nenhum lugar mostrava a Anne com apenas 15%. É muito pouco, né? Pouquíssimo. Ela recebeu menos voto que o Vini Gran, sabe? Então é realmente uma participação que, ao meu ver, teve mais destaque do que outros participantes que saíram com a rejeição menor que ela. Porque nesse nível já é rejeição. Nesse nível realmente é rejeição, né? 15,58% dos votos é um número bem só para reforçar baixo. A informação, Daniel, o Vini Gran foi eliminado com 19,79%, tá? Que já só é pra baixa. gente, eu acho que é a menor porcentagem da temporada, a gente pode levantar isso, mas eu acho que é a menor. A da Anne, se eu não estiver enganado, é a menor porcentagem. Tinha um comentário aqui, o do Sérgio Robertos, senhor, não sei, desculpa, o SR, eu acho que é senhor, né? Comenta aí com a gente. Comentou assim: Raquel não teve a dignidade de assumir que errou ao falar algo fora do previsto, interferindo na prova. Na verdade, ela falou durante a madrugada lá no Play Plus, mas eles não colocaram no ar. Eles não mostraram, né? Não mostraram. Ela falou... Aí, tá vendo que é tudo errado? Mas a gente trouxe o áudio aqui hoje cedo, né? A gente trouxe o áudio hoje cedo, tem recorte aqui, mas desculpa até te interromper, mas é por isso que eu falo, a Record faz as coisas de qualquer jeito. Olha aqui, o Sérgio, ele tá comentando que não viu o momento, porque a emissora só mostrou no pay-per-view, não exibiu na televisão, e a gente aqui não pode mostrar. Não pode. A gente aqui não pode mostrar por causa de direito autoral. Então, assim, o público tá assistindo, aí eu falei isso hoje muitas vezes e repito, muita gente nem sabia que era o Rambo que tava na zona de risco e não o Haddad, porque eles encerraram o programa falando que quem tava era o Haddad, e aí depois que o programa acabou, durante a madrugada, fizeram essa alteração aí, esse cancelamento da prova da virada. Então, realmente, a Raquel falou, sim, que o motivo foi ela ter feito esse comentário sobre o filho dela, o Rambo ter feito uma pergunta e ela ter respondido, que era basicamente a idade do filho, o que o Rambo supostamente teria feito um cálculo ali, chegado, e pior que ele realmente chegou na data exata de lançamento do jogo. 2013, não precisava nem acertar a data exata, era só o período, ele acertou a data exata. Então, fica aí esse detalhe, né? Mas sim, a Record falha muito na questão de comunicação. A Joselita Maria comentou aqui: estou feliz porque o Fernando ficou. Muita gente feliz. É assim, é 880, né? Eu vi muito comentário negativo, mas tem comentários positivos aqui também sobre Fernando. E eliminação da Anne, eu quero saber o comentário de vocês. Deixem aqui para saber. Quero saber o que você acha da saída da Anne. Era planta? Era jogadora? O que você acha? Foi injustiçada? O Guilherme falou que foi injustiçada. Joselita falou aqui: as plantas estão saindo. Então acho que ela gostou da saída da Anne. Eu acho que a Anne no começo ela tinha tudo ali pra ser uma jogadora que aparecesse mais. Porque a gente fala do Fernando, tem muita gente que não gosta do Fernando, como também não gosta do Guipa, não gosta, sei lá, do Caio às vezes, do Haddad também. Mas são pessoas que aparecem ali no programa, que se posicionam bastante, né? Como a Joselita mesmo disse, as plantas estão saindo. Acho que a Anne, ela teve um começo ali na mansão muito positivo pra ela, né? No entanto, que ela era uma das favoritas na maioria das enquetes que circularam ali naquela época. Mas ela foi se apagando com o tempo, com os dias passando, algumas pessoas que eram próximas a ela acabaram saindo, e eu acho que isso foi apagando aquela estrela Anne, né, que a gente via
dentro do programa no começo das semanas. Aqui teve um comentário da Rosana Voy, obrigado pela participação, falou que tem nojo do Fernando. Assim, não é uma pessoa que eu conviveria, eu não teria a menor paciência pra conviver com o Fernando, mas a gente precisa admitir que de jogar ele joga. As pessoas, entretenimento, né? Se jogar no jogo, né? Isso é um negócio que eu também valorizo muito, embora realmente eu não aguentaria passar um dia na mesma casa que o Fernando. Lamento muito por quem tá lá dentro, mas quem se propôs a isso também tem que aceitar, né? Que pouco se lasque, tá né? valendo 1 milhão aí. Mas, Daniel, todo esse bololô, toda essa situação aí que você tá me falando, lembra que hoje tem prova dos donos. Né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco vai rolar a prova dos donos e a gente vai trazer para vocês, atualizar para vocês isso também. Então, por favor, se inscreva aqui no canal. Lembrando que não é só agora não, a gente tá ao vivo aqui de segunda a sexta-feira a partir de 1h da tarde. Se inscreva no canal e comentem para aparecer aqui na tela também. Ana Maria, acho que escreveu ranço, né? Acho que ela tá com ranço de alguém. Eu acho que acho que deve ser do Fernando, do Rambo, da Anne. Comenta aqui com a gente, Ana Maria, obrigado pela participação, viu? Valeu. A Rosana comentou assim, joga nada, é ator falso. Mas era isso que eu queria falar. Porque mesmo quando a pessoa causa lá dentro, se ela joga limpa ou se ela joga suja, ela joga. Isso é um fato, né? É ponto. O que é jogar? É você aparecer, é você manipular, né? É a estratégia. Então, colocando num balaio, por exemplo, de um lado o Céu e do outro o Fernando, 1000 vezes o Fernando. Acho o Céu um amorzinho, adoraria conversar com ele, ele parece ser gente boa de verdade, aquela pessoa zen, tranquila, mas para o jogo, o jogo, gente, o reality, é você manipular os seus oponentes a ponto de desequilibrá-los, né, mentalmente, e fazer com que eles se afundem dentro do reality a ponto de serem eliminados. Mas aí não é um jogo limpo. A galera de casa não vai gostar desse jogo. Mas é um jogo. É um jogo limpo. É o jogo da VTube. O que é um jogo limpo? É um jogo limpo, eu acredito. Acho é do que o pessoal, Fiuk. O pessoal que tá aí comentando também acho que vai até me seguir nessa. Que é assim, o jogo limpo é aquela pessoa que não prejudica ninguém. Ela vai lá. Qual que é a graça da não tem treta, essa questão da competição que é muito mal vista por todo mundo. Isso é ruim. Essa questão de quem vai lá, que bate de frente, que briga, ou então até que não necessariamente briga, mas que tem uma estratégia, que faz ali, conta voto e faz uma arapuca pra alguém ali. Se realmente não for uma pessoa muito carismática ou muito quista ali, fica feio. Olha lá, a Joselita Maria falou que o Céu é planta e fofoqueiro. Tô com você, Joselita. Obrigado pela participação, viu? Eu concordo. Mas o problema é que assim, quem faz a fofoca planta a discórdia. Mas se você faz a fofoca, você também tem que ter peito pra assumir. Aí tem que... não dá também, não dá uma planta também pra fugir. Eu acho, né? A questão da planta fofoqueira é que na hora que ela é questionada, ela foge. Ou então só sabe falar no ao vivo, que é o caso do Céu. O Céu só sabe falar do ao vivo. Mais ou menos. Ele infla até o peito pra falar, assim, realmente uma parada que é meio fora do controle. E aí quando chega na hora ali de ter um posicionamento mais forte durante alguma situação do jogo, eu vejo ele desaparecer. O que eu sei que tem muita gente que gosta do Rambo, mas eu realmente não vejo o Rambo entregando nada de entretenimento no jogo, não vejo. Eu vejo ele como um jogador, um participante muito apagado. Isso eu não tô falando aqui porque eu gosto do jogo de A ou de B, não. É porque realmente as pessoas parecem não estar comprometidas. Tati Pink, gente. O programa acaba em 13 dias e a Tati Pink está lá. A Tati Pink está dentro do programa ainda. O Rideu tá lá, sabe? Então assim, tinha muita gente pra sair na frente da Anne. Felipe? É Felipe? Acho que é Felipe. Policial. O policial. Então, assim, Felipe, Rideu... Tinha muita gente pra sair na frente da Anne. Tinha, isso é verdade. Tinha muita gente pra sair na frente da Anne. Mas o pessoal que tá até falando, tem um comentário aqui da Valdirene, que ela comenta: agradeça a Raquel sua eliminação, Anne. Você deveria levar a sua planta Céu. Eu acho, gente, que mesmo o Haddad na zona de risco não ia mudar o resultado da eliminação da Anne. Eu acho que ia ser pior. Provavelmente seria pior, porque... existe um ranço, provavelmente existe, assim como tem uma galera que não gosta também da Anne, não gosta do Fernando, não gosta do Rambo, mas é o Haddad. O Haddad, ele está entre os favoritos ainda
pelo fato dele se posicionar mais. A Georgina Alves comentou aqui, obrigado pela participação. Amei o Rambo ficar. Bati tantas palmas que tô com as minhas mãos ardendo. Fiquei muito feliz, só quero ver se o céu vai perdoar o Rambo, se ele tá lá só pra pregar amor, menino bobo. E a Valdirene, o Rambo mereceu ficar hoje sim, muita injustiça com ele ontem e o povo deu a resposta. Tem isso aí, né? Tem isso aí também. Tem muita gente que tá levantando que o Rambo continuou no jogo porque foi injustiçado com a prova ter sido anulada, né? Com essa punição aí, que eu já falei, foi um erro da Raquel Sherazade. A apresentadora errou, tentou ali fazer, né, fazer uma firula, falar uma coisa ali num momento desnecessário, um momento onde ela tem que ser apenas apresentadora, né? Ela não tem que ficar interagindo com os jogadores, mas tudo bem. Então, assim, a saída do... A permanência do Rambo, na verdade, né? Eu acho que diz muito sobre esse lado que a gente não conhece, que acompanha o programa. Porque, assim, é o que eu sempre falo. A gente olha aqui rede social, a gente olha comentário, a gente olha enquete e a gente não consegue entender exatamente para qual lado vai a grande conquista. A final do programa, para mim, vai ser realmente uma grande surpresa. A saída da Anne essa semana não foi uma grande surpresa, porque as enquetes davam a saída dela. Mas ainda tinha, sim, algumas enquetes que mostravam ela em primeiro lugar. A do UOL, ela apareceu em primeiro, em segundo. Então, assim, é muito incerto. Eu não sei de verdade se é realmente 100% votação do público, se tem alguma gasolina aditivada nesse meio aí. Eu realmente não sei. Polêmica, mas que é estranho, tem muita estranheza nos resultados dessas votações. O Guipa, às vezes, parece que é salvo assim, por uma força mística. O Fernando parece que é salvo por uma força mística. Mas é isso. Se essa força mística quer dar entretenimento pro público que tá assistindo, eu acho que estaria muito pior de se assistir se não tivesse os únicos que ainda geram alguma coisa. É verdade, olha, você de casa, você pode votar aqui no nosso chat, viu? Você acha que a Anne merecia ter saído, que ela não merecia ter saído ou que ela caiu na zona de risco errada? Um dos nossos chats está dizendo 79% das pessoas concordam que ela merecia ter saído, 17% dizem que não e 4% diz que ela caiu na zona de risco errada. A Anne, que venceu a prova dos donos da semana passada, chamou a Lisiane Gutierrez para ser a dona da mansão com ela e acabou sendo colocada pela maioria dos votos. Então a galera votou lá na sala secreta, colocou a Anne, elas tinham, né, feito a indicação e mesmo assim não deu certo. Elas indicaram o Rambo, né, inclusive. Curioso que ela saiu para a pessoa que ela mesma queria indicar para eliminação, né? Já no outro chat, 0% das pessoas estão dizendo que não, ela não caiu na zona de risco errada. 30% dizem que ela não merecia ter saído e 70% de que sim, que ela merecia ter saído. O Danca comentou aqui que odeia o Rambo, não gosta do Rambo de jeito nenhum. Eu tenho um pouquinho de preguiça com o jogo dele. Eu acho que o jogo dele poderia movimentar um pouco mais ali o programa. Ele fala muito, assim, nas entrelinhas, coisas que ele poderia falar na cara, com exceção do Haddad e do Guipa, que ele só fala pro Haddad e pro Guipa, Haddad, Guipa, Haddad, Guipa. Então começa a interagir com as outras pessoas também, que foi o que o Céu falou hoje pra ele, inclusive, né? Que ele tava chamando mais uma vez o Guipa de falso e não sei o quê. E é sempre a mesma coisa, é sempre aquela mesma tecla. Igual quando fala, me acusou de assediador no começo, igual aconteceu semana passada, sabe? Um negócio que aconteceu na fase da Vila, o povo tá trazendo pra cá. Então, entendo que existe uma rixa, né, entre o Guipa e o... Eu acho também, Daniel, desculpa até te interromper, mas já te interrompendo, eu acho também muito fraco o enredo do programa. Ele se repete muito. O programa, ele basicamente fica esperando pelas eliminações, não tem uma prova assim no meio que seja um negócio... porque, assim, tudo só se acelera pra eliminar, né? Sim. E tem lá o negócio no Faro. Mas assim, talvez, ninguém assiste, né, até essa reciclagem de assuntos antigos que voltam à tona e tal, seja realmente uma
fraqueza no enredo do programa, né? No formato que não tem um negócio ali no meio, uma prova do anjo, né? Uma prova da comida, um negócio assim que realmente acirre, né? Porque a prova do anjo, além de tudo, tem aquela questão deles verem os familiares, né? E também tem a questão das provas de resistência, né? Que mexe muito com eles lá dentro. No caso que eu tô falando do Big Brother, obviamente, né? Na Grande Conquista a gente não vê isso. A Grande Conquista realmente... formato, né? Tudo que tem na Grande Conquista é para levar para eliminação. Tem a prova, a prova dos donos, que junta dois que vão colocar pessoas na eliminação. Depois esses dois entram para votação. Aí, enfim, é tudo isso. Tudo gira em torno do que vai acontecer entre terça e quinta-feira. Isso é algo que na própria Fazenda já acontece também, né? Chega num momento que fica muito morno, que parece que tá muito fácil, e que as tretas às vezes parecem até forçadas, porque a pessoa toca num assunto antigo. Então, de certa forma, eu acho que o formato é muito boa aquela questão da eliminação, acho muito boa a possibilidade da pessoa se salvar e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu acho que faltam alguns incrementos aí para ficar mais interessante pro público assistir. Com certeza. Então, Anne foi eliminada dessa noite com 15,58% dos votos, a menor porcentagem até agora. Joselita comentou: Rambo é planta preguiça, né? Mislene Oliveira, demorou essa Anne sair, pessoinha chata, essa voz de Android, não aguentava mais ouvir, voz de Android, ainda bem que eu não consigo ler o resto. Ainda bem que vazou, comentou aqui. Obrigado pelo comentário e pela participação. Vocês podem votar aqui na nossa aba de... Ou melhor, na aba de comunidade não, aqui no nosso chat. Qual que é a sua opinião, na verdade, a respeito da eliminação da Anne? Você acha que ela merecia ter saído, que ela não merecia ter saído ou que ela caiu na zona de risco errada? Vai votando aqui. A gente vai fazer um rápido intervalinho só para tomar uma água e continuar falando aqui sobre a eliminação da Anne. Lembrando que daqui a pouquinho tem a prova dos donos e você vai acompanhar a cobertura completa da prova dos donos